Relacionado ao conceito de potência de um sinal, é interessante definir e estudar o que é chamado de valor RMS. Pode ser entendido como a média quadrática, mas vem do inglês root mean square, que basicamente indica que você, por esse valor RMS do sinal, a melhor maneira de entender é o valor de amplitude que o sinal deveria ter ao longo de todo o tempo para gerar a mesma potência que o sinal de referência. Então a gente vai dar uma estudada no que seria esse valor RMS, porque basicamente ele vai nos ajudar a indicar que sinal, né, se teria parecido com o sinal de referência, de tal maneira que os dois tenham a mesma potência. Então, vamos supor que, para exemplificar a interpretação do valor RMS, a gente assuma que nós tenhamos um sinal discreto no tempo que tem amostras como 8, menos 2, as amplitudes dessas amostras podem ser variadas, ou seja, vou colocar aqui alguns números malucos, e a ideia é a seguinte: eu quero achar qual é o valor RMS desse sinal x de n. Isso indica que eu quero, na verdade, entender qual seria a amplitude que eu colocaria aqui nos instantes 0, 1, 2, 3 e 4. O sinal teve amostras com amplitudes variadas. E eu quero entender qual seria um valor único, um valor que a gente às vezes chama de nível DC, que, uma vez colocado esse mesmo valor no intervalo de tempo que o sinal x de n tem valores não nulos, qual seria esse valor que aqui eu posso chamar de valor RMS, que ele sendo o mesmo em todos esses momentos, eu vou ter sinais com a mesma potência, ou seja, esse meu novo sinal aqui, que eu posso chamar de x2 de n, que é um nível constante, um nível DC constante, ele deve ter a mesma potência do que esse sinal. Então, eu quero entender qual é o valor. Então, para isso, vamos pegar aqui, os valores são 8, menos 2, 15, menos 8 e 5. No MATLAB, então, seria 8, menos 2, 15, menos 2 e 5, se eu não me enganei. Menos 8. Então, esse sinal aqui, representado no MATLAB, ele vai ter uma potência, vê se vocês concordam. Se eu elevar ao quadrado, eu tenho a potência instantânea. Se eu tirar a média, essa é a potência média. E toda vez que eu tenho um nível DC, ora, esse nível DC, na hora que eu calculo a potência instantânea, então qual seria a potência instantânea do sinal 2 ao longo do eixo N? Seria o valor RMS ao quadrado, o valor RMS ao quadrado. Eu estou desenhando mal, mas o que eu quero dizer é, quando eu calculo a potência instantânea de um sinal que é constante, os valores dessa potência instantânea são a amplitude ao quadrado. Então isso daqui dá constante. Então essa potência média basicamente seria a soma dos valores RMS ao quadrado dividido pelo número de vezes que eu somei. Né? Então aqui seriam 5, né? E aqui eu teria 5 valores dele. Então, no final das contas, vê se vocês concordam que quando eu somasse as 5 vezes, dividido por 5, a potência dá o valor RMS ao quadrado. Isso vale para qualquer sinal DC. Qualquer sinal que tenha um nível constante vai ter essa característica. Basicamente, a potência vai ser dada por esse valor constante ao quadrado. Então, eu posso isolar o valor RMS dizendo que ele é a raiz quadrada, então, da potência. Ou seja, esse valor constante vai ser a raiz quadrada da potência média. Então, voltando para o nosso exemplo aqui no MATLAB, o valor RMS, então, que eu estou desejando, pode ser calculado tirando a raiz quadrada da minha potência. Então, se eu colocar um valor de 8,7 aqui, para todas as amostras, né, todas essas amostras aqui com valor 8,7, eu vou ter um sinal cuja potência é similar a esse. Bem, o valor RMS, então, por exemplo, de um cosseno, se um cosseno tem a potência, né, eu tenho aqui um cosseno eterno, e a amplitude dele, né, a amplitude de pico dele é A, e a gente já viu que se a amplitude de pico é A, a potência, quer dizer, já viu sem provar, mas a gente
simplesmente mencionou, é fácil, é relativamente fácil de provar, que a potência média é A ao quadrado sobre 2. Então, qual é o sinal DC que vai ter a mesma potência do que esse cosseno? Vai ser um sinal cujo valor RMS é dado pela raiz quadrada da potência, que vai ser dado então por A raiz de 2. Se eu multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo, eu tenho A raiz de 2 sobre 2. Esse daqui é o valor RMS de um cosseno, e coincide senos e cossenos. Se vocês forem na Wikipedia, vocês vão ver as definições, né, de valor RMS quando eu tenho apenas N números inteiros. Quando eu tenho um sinal contínuo e eu estou interessado no intervalo de T1 a T2, o valor RMS aqui, vê se vocês conseguem detectar que aqui é a potência, olha, a potência instantânea. Então, quando eu integro, eu tenho energia, a integral aqui me dá energia, e se eu dividir pelo intervalo de observação, eu tenho a potência média. Então, eu estou tirando raiz quadrada, como a gente viu. E aqui, se eu deixo esse intervalo de 0 até infinito, basicamente eu tenho essa expressão. Mas o que é interessante, talvez, é vocês olharem para os vários sinais, né, como a gente viu. Se eu tenho um nível DC, eu coincido o valor da amplitude dele com o próprio valor RMS, porque eu não tenho nenhuma modificação a fazer. Quando eu calcular a potência instantânea disso aqui, vai ser A ao quadrado. Potência média vai ser A ao quadrado. Então o valor RMS vai ser a raiz quadrada desse A ao quadrado, que é o próprio A. Se eu tenho qualquer seno e cosseno, vai ser, como a gente viu, a amplitude de pico dividido por raiz quadrada de 2. E assim vai, tem os outros valores RMS. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, a gente agora vai estar lidando com outro assunto, que são as manipulações da variável independente. Então, o livro-texto vai dedicar uma boa atenção para isso que a gente está chamando de transformação da variável independente. Pode ser, no caso, T, o T é de tempo contínuo, ou N para tempo discreto. Então, são transformações que vão ser feitas no argumento das funções, e como dito aí no slide, elas têm um papel importante. Eu prefiro que vocês vejam isso como algo bem similar a se ter uma função de x. Então, se eu tenho um y que é dado por uma função de x, e eu tenho aqui uma função qualquer, vocês têm que observar que eu vou ter tanto a abscissa quanto a ordenada passível de serem modificadas. Então, uma possibilidade é, que tal a gente gerar a função 2 vezes y? Então, o que seria a função 2 vezes y? Se esse valor de amplitude aqui é 3, por exemplo, esse valor de amplitude bem aqui, né, é um outro valor, fazer 2 vezes y significa manter a mesma forma, né, da onda. Estou tentando desenhar aqui o mais parecido possível, mas eu multipliquei a amplitude, ou seja, eu multipliquei a ordenada e agora eu tenho, ao invés de 3, eu tenho 6. Mas notem, essa é uma manipulação do que a gente chamaria da variável dependente, ou seja, a variável ordenada eu estou manipulando. O que a gente vai estar estudando é diferente. Nós vamos estar estudando uma manipulação que seria assim: qual é a função resultante se eu multiplicar por 2 a variável independente? Qual é a função que eu tenho se eu fizer a divisão por 2? Qual é a função que eu tenho se eu subtrair 2? Qual é a função que eu tenho se eu somar 2? Essas manipulações que são feitas dentro do argumento, entre parênteses ou entre colchetes, dependendo se o tempo é contínuo ou discreto, elas vão ser importantes para nós nesse curso, que é o sinal na abscissa. Porque percebo, uma coisa é eu querer multiplicar por 2, mas eu podia querer fazer com que esse sinal, que antes ele tinha uma duração de 1 hora, eu posso querer fazer agora que esse sinal todo caiba em apenas meia hora. Certo? Eu tenho que estar, então, com capacidade de descrever essa operação matematicamente, de tal maneira que todo esse sinal aqui, olha, de 1 hora, eu consiga fazê-lo caber aqui.
né? E aqui ele termina. Agora, como se eu pegasse um disco que estava tocando a 33 rotações por minuto, fizesse ele tocar a 66 rotações por minuto. Disco de vinil, acho que vocês não sabem nem o que é. Bem, era um mecanismo de gravar som que da antiguidade, semelhante ao que hoje vocês chamam de MP3. Quer dizer, com a mesma funcionalidade, talvez, né, de gravar som. Mas o fato é que o tipo de manipulação, então, que vai ser feita aqui na nossa variável independente, ela é importantíssima para os sinais de sistemas, porque a gente vai ter que manipular não só a ordenada quanto a abscissa. Então, o que o slide aqui chama de transformação da variável independente quer dizer manipular o x. Aqui vai ser o t para tempo contínuo ou o n para tempo discreto. Então a gente vai começar fazendo exemplos para tempo discreto que são mais simples e depois a gente passa para o tempo contínuo. Vamos então fazer um exemplo simples de manipular a variável independente de um sinal discreto no tempo. Então vamos pegar um sinal que ele tem os valores discretos no tempo, não é isso? Então aqui é 0, 1, 2, 3. Aí vocês podem considerar que isso daqui é hora, vamos supor, hora da manhã, 2, 3 horas da manhã. E aqui alguns valores de amplitude. Digamos que 1 hora da manhã, isso seja uma temperatura e o valor seja 30. E aí 2 horas da manhã, isso caia para 10. E daí 3 horas da manhã, vá para 32. E aí os outros valores a gente vai assumir como 0. E aí normalmente a gente não vai nem especificar. Então, quando os valores são zeros, a gente vai deixar sem especificar e está implícito que está sendo representado tipicamente só os valores de amostra com amplitude não nula. Pois bem, então o que representaria um atraso nesse processo? Como é que nós poderíamos desenhar um gráfico onde aqui eu tivesse o N indicando as horas também, mas eu tivesse entendimento de que não começou a minha temperatura a fazer essa variação 1 hora da manhã. Digamos que eu quisesse representar que isso aconteceu 3 horas da manhã, né? Então, ou 4 horas da manhã. Vamos colocar 4 para não confundir aqui com esse 3. 4 horas da manhã. Então, 4 horas da manhã eu tive o mesmo fenômeno físico observado do que estava acontecendo no outro caso, 1 hora. Então eu tive 30 graus. E depois, 5 horas da manhã, eu tive os 10. E depois, 6, eu tive os 32. E aí eu voltei a ter os zeros, né? E os zeros aqui. Então a pergunta é, como é que eu vou chamar esse sinal? Se eu quiser chamar com outra letra, não tem problema algum. Eu posso chamar esse aqui é o Y de N, esse é o X de N. Mas eles obviamente estão relacionados. E é importante para nós saber escrever o Y de N em função do X, para eu poder captar entre os dois. Já que eu só tive um atraso, daqui para cá, eu só atrasei o sinal. Atrasei o sinal de quanto? O que acontecia a 1 hora da manhã passou a acontecer 4. Então eu atrasei o sinal de 3 unidades de tempo, que aqui para simplificar a gente está chamando de hora. O fato é que a gente vai estar estudando que é possível então indicar isso de uma maneira relativamente simples, fazendo a tal da manipulação da variável independente N. Por quê? Eu vou fazer agora a interpretação do Y de N como sendo obediente X de N menos 3. E vejam se isso não é possível facilmente. Notem só. Vamos observar aqui para N igual a 0. Então, para N igual a 0, eu vou assumir essa expressão aqui. Eu estou procurando, então, o valor de Y0. Onde é que estaria esse valor de Y0? Se esse é 4, esse é 3, esse é 2, esse é 1... Digamos que a origem está aqui.
Pois é, então eu estou querendo saber quanto é o valor de amplitude nesse instante. Vocês concordam? Quando o y tem a amplitude, qual é a amplitude dele no instante? Pois bem, essa relação vai ser dada por eu ler o valor que o x tem, substituindo o zero aqui, em menos 3. Então, como é que eu faço essa leitura? Para eu saber o valor da amplitude aqui, eu vou procurar o valor que ele tinha, o sinal de referência, em menos 3. Então, esse zero aqui, ele vai migrar e vai aparecer agora aqui. Notem que é o mesmo deslocamento de 3 horas, certo? Então, para eu fazer para n igual a 1, eu vou ter que o valor de y de 1 é o x, substituindo n igual a 1 aqui na expressão. Tabela ou no papel, e eu vou obter agora esse cidadão aqui, qual é o valor da amplitude dele. Eu quero obter o y de 1, certo? Mas eles são relacionados, então eu vou obter no valor de amplitude que o x tinha no instante menos 2. Continua zero, então eu porto para zero. Eu vou fazendo isso até eu observar aqui para n igual a 4, o meu y de 4, eu substituindo n igual a 4 aqui, é igual ao x de 1. Então é nesse momento que o y de 4 passa a ter amplitude 30. Ele acontecia essa amplitude 30 no instante n igual a 1. Então, essa é uma manipulação que a gente vai chamar de atraso de tempo. Numa forma genérica, qualquer valor n0 vai denotar esse atraso. Então, aqui no slide, desculpem, no slide, por exemplo, eu tenho essa indicação, seguindo a notação do livro. Se eu tenho um sinal x de n aqui, se eu fizer o x de n menos 0, vocês devem interpretar como aquilo que estava acontecendo em n igual a 0, agora vai acontecer no n igual a n0. Ou seja, eu atrasei n0 unidades de tempo. Vocês notam, olha, eu fiz o atraso aqui do que estava acontecendo aqui para o valor de n0, certo? Então isso foi um atraso no tempo. A mesma coisa vale para o tempo contínuo. Se eu tenho x de t e eu faço o t menos t0, eu faço um atraso de t0. Aqui nesse caso, se isso está significando a minha unidade de referência, o eixo t igual a 0 de referência, aqui é o t igual a referência, esse t0 aqui seria um valor negativo, porque ele acabou proporcionando um avanço. Então vamos dar uma olhada no que seria um avanço. Eu vou aproveitar para o meu exemplo de avanço, eu quero agora um segundo exemplo, exemplo 2, né? Um exemplo de avanço do sinal. Então eu vou descartar esse aqui, que era o exemplo do atraso, e eu vou agora ver o que aconteceria se eu tenho o sinal x de n assim, e eu fizesse a geração do sinal x de n mais 3, certo? Então esse é o caso onde o n0 é igual a menos 3, e aí a gente vai interpretar esse menos 3 como sendo um avanço de 3 unidades de tempo, correto? Então bora refazer essas contas, mas agora para essa expressão aqui, e aqui é o meu sinal x de n mais 3. Notem que eu não vou nem me preocupar mais por colocar uma letra nova para ele, y, que eu sei que ele é relacionado com x de n. Então eu vou botar diretamente aqui. Então vamos observando por essa expressão aqui. Para n igual a 0, o meu y de 0, deixa eu colocar aqui, já que são os primeiros que nós estamos fazendo. O meu y de 0 vai ser substituindo. Então notem o que eu faria. Eu procuraria aqui quem é a amplitude na hora que o n igual a 3. É 32. Então agora ela vai aparecer aqui. O valor 32. Para n igual a 1, quem é o meu y de 1? Eu estou procurando o valor de amplitude na hora que o instante é n igual a 1. Substituindo aqui 1 mais 3 seria 4. Então eu viria aqui. Qual é a amplitude na hora que o n igual a 4 do x de n é 0? Então estaria 0.
Agora eu tenho que fazer um outro número, porque esse daqui também daria, para n igual a 4, eu substituiria bem aqui com outro zero, já que o x é 7. Mas se eu fizer para cá, para n igual a menos 1, vamos fazer de cabeça. Se eu colocar aqui n igual a menos 1, eu vou ter o x de 12. Então, a amplitude bem aqui seria 10. Para n menos 2, colocar menos 2 aqui daria a amplitude 1, daria 30. E aqui seriam os outros zeros. Então, quando eu comparo esse sinal com esse, eu noto que eu avancei de 3 unidades de tempo. Aquilo que acontecia em 1 hora da manhã passou a acontecer em menos 2. Assim, em 2, como eu avancei de 3, passou a acontecer em menos 1. E aquilo que estava acontecendo em 3 passou a acontecer em 0, que é essa amostra bem aqui. Então são duas manipulações importantes, né? Eu ter, por exemplo, o x de n menos 7. Significa que eu atrasei de 7. X de n mais 9. Significa que eu avancei o meu sinal de 9. Então notem, isso é bem diferente do que eu vi aqui em fazer 7 vezes x de n. Se eu fizesse 7 vezes x de n, essa operação ela não é uma manipulação dentro do colchete. Ele está multiplicando a ordenada. Então o que seria multiplicar a ordenada? Seria, ao invés de eu ter 30 de amplitude, se eu fizer 7 vezes, eu passaria a ter 210, passaria a ter 70 e assim por diante. Então façam bem a distinção das manipulações da variável dependente, ou seja, daquilo que eu estou fazendo fora do colchete do parênteses, versus a manipulação da variável independente. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que não decorem que menos 7 é um atraso sempre, que mais alguma coisa é um avanço sempre. Que seria a manipulação de tal maneira que seja do menos n, para a gente ganhar uma ideia de como é que ficaria. Vejam só, do menos n, esse novo sinal, a gente vai entender como ele sendo, basicamente, o antigo sinal x de n, fazendo um batimento, uma reflexão aqui, em relação a esse eixo das ordenadas. Então é como se esse sinal fosse ser rebatido para cá. Então eu tenho aqui o novo n, né, para o meu novo sinal y de n. Então quando eu quiser calcular para o valor 0, eu vou buscar em x de menos 0. Então quanto é o x de... está aqui em 0. Se eu quiser calcular para n igual a 1, onde é que eu busco essa amplitude no meu sinal de referência? O meu sinal de referência em menos 1, em 2 e assim por diante. Quando eu fizer o do menos 1, eu fizer o y de menos 1, ele vai corresponder à amplitude que o x tem no instante 1. Basta substituir menos 1 aqui. Então esse Então, se eu tiver uma música, vamos colocar aqui no MATLAB, por exemplo, se isso daqui estivesse representando um vetor, o vetor aqui fosse uma música, certo? Que eu digitalizei. Se eu fizesse, vou usar essa função flip da esquerda para a direita, left right. Se eu criasse esse novo sinal, mapeando a última amostra na primeira e fazendo essa reflexão, se eu tocasse cada um deles, eu estaria basicamente tocando a música ao contrário, certo? Se fosse um áudio, por exemplo, estaria tocando ele ao contrário. Então, eu acho importante esse exemplo do rebatimento para chegar
fizer um novo y de n, que é x de menos n menos 7. Então, a pessoa que fosse juntar as duas coisas podia pensar assim: eu acabei de ver que menos é atraso nos exemplos anteriores. Então, para eu encontrar o x de menos n menos 7, eu vou primeiro fazer o menos n, e agora eu vou pegar esse sinal, que representa só o menos n, e vou atrasar. Mas na verdade, não, se vocês fizerem, eu sugiro que vocês façam com calma o mapeamento. Então o sinal aqui resultante, o que acontecia em menos 3, vai acontecer em menos 10. E o menos 1. E os outros vão ser 0. Certo? Porque toda vez que eu tiver menos n, essa interpretação de atraso versus avanço tem que mudar. Então isso daqui vai poder ser visto como um avanço de 7. Se eu tivesse x de menos n mais 3, isso daí é bastante importante e vocês têm que estar atentos. Essa decoreba de atraso, avanço, ela é boa, né? Porque a gente vai usar tanto que é bom saber essas questões. Mas toda vez que vocês estiverem na dúvida, façam passo a passo, fazendo esse mapeamento, que aí passa a ser